com muita alegria que estou começando agora o nosso podcast Falar é Fácil, porque estou aqui recebendo uma pessoa especial, meu amigo, nosso advogado também aqui na empresa, quando a gente precisa. E essa pessoa, assim, bem-humorada, muito engraçado, mas muito culto também. Então, eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Domingos, do Domingos Sávio Zainag. Seja muito bem-vindo. Eu chamo sempre de Domingos. Não, eu chamo Dr. Domingos porque estou acostumado. Que é isso. Bem-vindo, Dr. Domingos. Prazer em receber em nosso programa. Muito obrigado. Legal estar aqui com você, uma pessoa que eu também admiro. Já conhecia bem antes, né, dos seus trabalhos na área de comunicação. Legal, vamos aqui bater uma bolinha, né, já que eu gosto de futebol. De futebol e muitas histórias para contar. Já que você falou em futebol, vamos começar com futebol. Corinthians e também o seu trabalho como na área de direito desportivo. Claro que temos muitos assuntos para tratar, mas o doutor Domingos é uma pessoa que tem muitas histórias para contar. Além da pessoa muito experiente, é um bom contador de histórias, você vai perceber isso. Por isso que assim, fique atento que você vai se divertir e obviamente aprender muito com a fala aqui do Domingos. Direito desportivo e Corinthians, qual é essa relação, doutor Domingos? Olha, muito íntima, por quê? Eu sou corintiano desde os meus 8 anos de idade. Não sou aquele corintiano que fala, eu nasci... Já corintiano não. No sangue, no sangue até porque meu pai era um fanático e depois minha mãe piorou. Mas eu não gostava de futebol. Eu nasci em 1959 e em 66, eu tinha 7 anos, eu já entendia das coisas. Eu me lembro que estava todo mundo reunido lá no... Meu pai tinha um restaurante, todo mundo no salão do restaurante. Eu não vou dizer assistindo o jogo na TV, porque o jogo do Brasil e Portugal, o que passava na TV... Vocês não conseguem imaginar. Aqui no Mapping, no centro da cidade, onde tinha o Mapping, ali na Praça Ramos, sim, tinha um telão, mas no telão não passava o jogo, passava luzes. Tinha 11 luzes de um lado, 11 de outro, e um alto-falante e o jogo sendo narrado, né? Bola com garrincha, e na ponta direita acendia a luz... A luzinha da ponta direita, joga para a área, acendia outra luz, sei lá o que era, apagava, bem no contra-ataque, Eusébio, é o gol, a luzinha dentro do gol. Imagina hoje que você vê no celular essa barbaridade. Eu me lembro direitinho que eu falei, vocês não estão vendo nada, deixa eu ver desenho. Porque aquele tempo todo mundo só tinha uma TV, né? Ninguém tinha como hoje 2 TVs na sala. Então, não gostei. No ano seguinte, em 1967, meu pai escutava um jogo Corinthians e São Paulo. E esse jogo é marcante, porque nós tínhamos um vizinho São Paulino, e o São Paulo e o Corinthians disputavam para ver quem que ia sair da fila primeiro. O Corinthians não ganhava campeonato desde 1954, e o São Paulo desde 57. E o São Paulo estava a uma vitória contra o Corinthians para ser campeão. E fez o gol. E quem esteve nesse jogo, amigos meus até são paulinos mais velhos, dizem que... Até falei, acho que hoje com o Dr. Robortella, que é um advogado também famoso e é um pouco mais velho que eu, e ele falou, estava nesse jogo. O São Paulo fez um gol logo no começo, está ganhando de 1-0, está sendo campeão. Aos 44 minutos e 30 segundos, coisas do Corinthians. Segundo tempo? Do segundo tempo, jogo para acabar, o Benê, que era o centroavante do Corinthians... cruza uma bola na área, ele vem correndo, mas aí os jogadores do Corinthians não queriam nem mais fazer gol porque tinham raiva do Santos. Falei, deixa o São Paulo ser campeão. A bola não bate na canela dele, entra, empata. Com o empate o Santos foi o campeão. Houve uma coisa chamada supercampeonato, que os dois ficaram iguais, tiveram que jogar na quarta-feira. Aí com o Pelé e tudo, São Paulo não ganhou. O que chamou a atenção foi meu pai, porque o vizinho São Paulino ficava gritando por cima do muro e jogando rojões na direção do telhado lá de casa. Aí meu pai fez a mesma coisa, inverso, todos os corintianos na rua, moravam em Cotia, que hoje é grande São Paulo, né, porque era interior. O pessoal falava, era longe, eu falo, era longe, não, mas ainda... Então, eu falei, a distância, porque a estrada era muito ruim. Mas era uma cidade bem interiorana. E aí eu comecei a gostar. A partir daí não larguei mais. Eu fundei torcida uniformizada do Corinthians em 1976. A Mosqueteiros do Timão. Era na capa daquele meu livro Vai Corinthians, até a foto da gente no Maracanã, na famosa invasão, uma das invasões da torcida do Corinthians. E fiz o mestrado. Terminei o mestrado. No mestrado eu tratei de justa causa. Terminei lá
os requisitos para me tornar doutor, né? A disciplina, a segunda língua estrangeira, enfim. E tinha que escrever uma tese. E quando eu defendi tese, hoje, agora mesmo eu estou com uma tese lá para ler no meu escritório, ainda não vi como é que ela está, mas muitas teses hoje em dia não são teses, são dissertações mais longas, a pessoa não traz nada novo. No meu tempo, há quase 40 anos, meu tempo de estudante de doutorado, você tinha que trazer coisas novas. Eu falei, bom, vamos pensar o seguinte, eu vou tentar escrever um tema novo. E pesquisei, ninguém nunca tinha falado sobre a profissão de atleta de futebol no Brasil. Eu falei, bom, vamos ver se o meu orientador concorda. Eu fui falar com o saudoso professor Cássio Mesquita Barros, São Paulino. Quando eu falei, ele falou, rapaz, isso é maravilhoso, eu também gosto de futebol, meu pai me levava no Pacaembu, eu vi o Leônidas jogar. Eu falei, então posso fazer esse trabalho? Ele falou, não, vamos fazer juntos, que bacana. O Corinthians, né? Ele era São Paulino? Ele é São Paulino. Deu problema, não? Não, o professor Cássio era uma gentileza em pessoa. Mas aí, nos últimos tempos ele já não estava mais... Acho que ele deve ter sido mais fanático quando jovem. Aí fiz e fui defender, né? Escrevi, foi um trabalho muito gostoso, virou livro, eu estou para escrever uma 5ª edição dele. Eu defendi, eu comecei a pesquisar em... Você está há quantos anos como advogado do Corinthians? Não sou advogado do Corinthians, eu fui conselheiro. Conselheiro até 2000... Você defendeu muitas causas do Corinthians. Não, o que acontece é o seguinte, eu ajudei, porque o conselheiro, eu até poderia, mas tem o jurídico, sempre teve o jurídico, e eu sempre ajudei o pessoal do jurídico em coisas mais complexas, como, por exemplo, parcelar a dívida trabalhista, que eu acho que foi uma grande contribuição que eu dei para o clube, né? E sem ganhar um centavo, só por amor ao clube, porque eu fui torcedor da arquibancada, eu sei o que é para um garoto, eu fui criança que sofria. Para o garoto aquilo é muito importante. Eu falo, não, puxa, tem algum menino por aí que sofre. Uma vez eu vi um rapaz puxando uma carroça com uma camisa surrada do Corinthians. Eu falei, olha, filho, torce para o Corinthians, é essa pessoa que eu me preocupo. Mas aí eu defendi em 97 e trouxe algumas teses. A parte histórica eu pesquisei até na biblioteca do Corinthians na época. Então o Corinthians é o direito esportivo, o Corinthians é que me fez estudar direito esportivo. Em 97 eu defendi, em outubro, e aí, para minha sorte, no ano seguinte veio a Lei Pelé, que eu fiz com base na Lei Zico. E ninguém entendia nada. E, aliás, não tinha ninguém falando disso. Eram uma meia dúzia de 4 ou 5, como dizia Vicente Mateus. E eu comecei a ganhar espaço na parte do direito do trabalho desportivo, comecei a advogar para atletas e comecei a fazer muitas palestras. Fundou-se na Federação Peruana de Futebol, no ano de 2003, uma instituição que está até hoje em pé, ou de pé, o Instituto Ibero-Americano de Direito Desportivo. Fui nomeado presidente. O senhor como professor, mudando um pouquinho de assunto, o senhor é professor já há muitos anos. Exatamente 40 anos. Sua visão de professor, que tipos de produtos, de cursos que o senhor deu e dá, de cursos de graduação, de pós-graduação? Eu sei que também o senhor é professor internacional, atua em outros países também. Como é que é isso? Olha, quando eu terminei a faculdade de Direito, eu já no final do 4º ano, eu já comecei a olhar os professores e falando, eu quero estar nesse lugar aí. Eu sempre gostei de lecionar. Quando era já assisti palestras suas, então além de professor, é palestrante. Você se lembra, no nosso tempo, não sei se você... Eu tive as duas coisas. Eu tive professor particular, porque eu não passava em matemática no tempo normal, tinha que ir para prorrogação, segunda época. E quando eu estava no colégio... segundo tempo, os 45 minutos, chegava lá e passava... E aí raspando ainda tendo que a professora arredondar. Porque os nossos pais tinham uma visão... Coitados, eles não tinham a visão que nós temos hoje. O pai via que eu tirava, por exemplo, história e literatura... Andava de braçada. Até hoje, né? Fiz pós-graduação em Ciências Humanas. Eu tenho uma biblioteca que te falei, tem mais de 8 mil livros. Boa parte é de história. Sim. E os pais na nossa época, o que nossos pais faziam? A matéria que você ia mais que te forçava a estudar muito. E isso é um erro. Ali ia falar, ele vai bem em história, vamos aproveitar o moleque aqui gostar disso. Fazia e ali passar de ano, só faz para passar de ano. Agora história que nós temos, ele escreve bem, aí forçava a gente. Fortalecer aquilo que tem de bom e não apenas aquilo que
Em função de uma necessidade. E aí era aquele negócio, né? Pô, você não entra em eu tive um livro novo que eu te falei que eu escrevi, se Deus quiser eu lanço no próximo semestre. Eu falo dessa história da matemática. Tive uma professora chamada Shizuko. Ela era boa gente, aberta, delicada. Mas quando eu olhava aquela mulher, eu acho que a imagem que eu tinha deve ser a mesma imagem que uma vítima de um torturador tem quando ele está esperando o cara entrar na sala de aula. Sabe que não entender nada? Como chinês, né? Que meus amigos chineses... de um professor de química que então, eu tinha. Isso era mais ou menos. O nome dele era o professor Henrique, falecido já, mas era um terror. Aí eu fui, no colégio teve uma professora chamada Beth, aí também japonesa, e com ela eu aprendi, mas nunca gostei. Aí no outro ano entrou a Shizuko de novo, segunda época. Era a professora. Mas porque acho que você vai concordar comigo, os professores de matemática na nossa época de formação, eles passavam com a imagem. Matemática não é para qualquer um. É só para seres iluminados. E era tudo difícil, complicado. Talvez não tivesse tanta didática também. Nossa. E outra, própria matéria que a própria pessoa que entra numa linha de ciências exatas tem uma visão cartesiana, não tem aquela amorosidade, talvez paciência, para entender as necessidades de um aluno, para poder aconselhar, segurar na mão, apoiar. Quantos livros o senhor já escreveu, doutor Domingos? Olha, eu nem conto direito, mas deve estar perto dos 30, porque tem aqueles que eu fiz com outras pessoas, livros que eu coordenei. Toda hora que me faz essa pergunta, eu falo, caramba, eu tenho que parar e contar direitinho. Solo deve ter sido uns 15. Mas nunca, sabe, é essa coisa da vida, né? Você vai tocando a vida, não vai prestando atenção, vai pondo as coisas de lado, mas é quase uns 30, viu? Agora, o senhor como advogado, a sua atuação é na área do direito trabalhista, né? Na área trabalhista. A parte principal minha é direito trabalhista. O teu escritório que fica aqui próximo na Fricaneca, aqui esquina com a Avenida Paulista. E há quantos anos o senhor atua como advogado trabalhista? 42. 42. Não, é 42. Eu fundei o escritório em 84, já fazia trabalhista e fazia outras coisas, né? Já que o senhor não sabe a quantidade de livros, certamente não tem também ideia de quantos processos o senhor já atuou. Não tem. Eu posso disso, é que lá nos primórdios... Uma estimativa, assim, quantos milhares ao longo desse? Porque assim, eu já tenho uma contagem aqui. Uma vez fizemos um estudo em função das empresas pelas quais passamos, o nosso curso de comunicação verbal. Nós tivemos, assim, aproximadamente 120 mil pessoas passaram pelos nossos treinamentos. Eu nunca então, mas é uma visão, claro, não tão exata. Pode ser certamente hoje muito mais do que isso, mas... Em processos, eu vi outro dia pelo site do tribunal hoje, o processo do segunda instância, só aqui em São Paulo, entre processos ativos e inativos, tem mais de, acho que 1.200 e pouco. Então. Aqui de São Paulo, nos últimos anos, que tem que está tudo digital. Agora, processos atrás, eu calculo, sei lá, uns 3, 4 mil casos, por aí. Mas o senhor atua em outras áreas também, além de trabalho? O escritório, eu mesmo trabalho um pouco com direito desportivo puro, porque o direito desportivo ele é muito interessante, eu falo isso para o estudante, que o direito desportivo ele tem duas vertentes. Direito desportivo em sentido estrito, que é o stricto sensu, do linguajar, né, da linguagem jurídica, e o lato sensu, sentido amplo. O que é o sentido estrito? É aquele direito que cuida do jogador que xingou a juíza, como nós vimos, a árbitra, né? O caso da torcida que pratica racismo, discriminação, brigas, essas coisas é direito desportivo, que nós temos o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. E lato sensu, nós temos direito desportivo da área trabalhista, que é o que eu faço, mas tem civil, quem trabalha com contratos de imagem, por exemplo, puro e simples, tributário. Então ele tem um leque de opções. Mas o escritório ele tem penal, ele atende na área penal, que eu tenho advogados parceiros, né? Sócios mesmo, a minha esposa, que você conhece, ela trabalha na área civil de família, Patrícia. A minha irmã, ela ajuda, mas ela não é muito sobrinho advogada. Também. O Luiz Guilherme, ele faz doutorado agora na USP, ele foi mestre pela PUC. E ele tem uma história interessante, que desde garoto ele falava, quero trabalhar com você, eu quero trabalhar com direito desportivo. Na época que ele entrou na faculdade, que eu te falei, ele lá no Mackenzie, ele trabalhava com desportivo. E desportivo lá no escritório nunca teve o volume que tem o direito do trabalho. E não se sai do escritório. E tinha um sócio que cuidava disso e ele era estagiário desse sócio.
Aí lá pelas tantas ele falou, tio, eu podia de vez em quando ir na Justiça do Trabalho, que eu não saio daqui, tem hora que eu estou ocioso. Eu falei, vai. Aí ele gostou, ele é mestre em Direito do Trabalho pela PUC, lá na PUC ele defendeu uma dissertação sobre o trabalho do menor no esporte. Então ele conseguiu juntar, como eu juntei, né? Direito do Trabalho desportivo. Tá. Você falou sobre o estudo. Hoje eu não dou aula em graduação. Não que eu não queira. Por uma questão, tem sei como, até 2017 eu dava aula no graduação. Então já tem aí, quanto tempo? 9 anos. A sua própria evolução também faz com que também tenha um nível mais elevado de conhecimento. Mas eu não acharia ruim. Pós-graduação, mestrado, isso é que eu me dedico hoje. Doutorado também? Doutorado não, a faculdade que eu estou não tem curso de doutorado, pelo menos ainda, né? E eu nunca recebi convite para dar aula de doutorado, mas no fim dá na mesa, viu? Doutorado, a única coisa que muda, você vai falar a mesma língua. Bom, essa é assim, uma pequena história aqui do Dr. Domingos, né? Sávio. Tem alguma história com o seu nome, Dr. Domingos? Eu não sabia que Domingos Sávio era nome de um santo. Tem uma história que ele me contou que eu achei extraordinária. Eu gostaria que o senhor, por que não, contasse aqui como uma ilustração assim. Olha que figura o Dr. Domingos, em relação ao nome dele. O nome Domingos Sávio, muita gente não sabe que é de um santo, né? Para você ter ideia, eu fiz primário, nunca encontrei um Domingos Sávio. Não, nunca conheci ginásio, nem sabia. Não tive nenhum colega Domingos Tem Sávio. Domingos, mas Domingos Sávio... São Domingos é o outro, é o que dá o nome à República Dominicana, sim, né? Fiz o ginásio, nenhum colégio, nenhum. Fiz 5 anos de graduação, nenhum colega. Fiz mestrado, nenhum colega. Doutorado, nenhum colega. Pós-doutorado lá na Espanha, nenhum Domingos Sávio. Eu fui estudar jornalismo na Casper Libero, que era um sonho meu de adolescente, ser jornalista e não advogado. Aí eu falei, não vou morrer antes de estudar esse negócio. E vim para cá, tô lá, fiz um pós-graduação, uma coisa mais rápida, né? Ainda mais que dá para ser jornalista, mas eu não queria falar, não, eu escrevo, tenho direito de ser jornalista, não. Eu queria aprender e queria também estudar aqui. Foi um ano de um aprendizado maravilhoso. Aí tive lá um Domingos Sávio, aos 46 anos. O ano de 2024 eu já fui algumas vezes para a Itália, geralmente para dar aula, né? E é mais passeio também. Eu nunca tinha ido a Turim, que é a igreja onde tem os restos mortais de São Domingos Sávio e de Dom Bosco, que é dos salesianos, né? E onde Domingos Sávio, Domenico Sávio estudou. Mas a história que eu contei pro passador e vou contar para vocês é uma história que remonta lá quando eu nasci, 1959. Eu, igual o passador aqui, Reinaldo, a gente é de uma época que não se sabia o sexo da criança antes de nascer, né? Não sabia. Ia descobrir. Não tinha nem como, né? Não tinha. Não tinha aquelas benzedeiras, não. Isso aqui pelo fato de chutar da barriga. Esse é homem, eu posso que é homem, sempre errava. Né? Barriga caída é mulher, barriga não sei como. Chutou, vai ser jogador, então é homem. Mas não tinha certeza. Tanto que eu lembro minhas mães, minhas tias, eu sou o primogênito de 4 irmãos. Eu lembro minha mãe, poxa, será que vai ser menina? Não estou fazendo muito enxoval rosa. Lembra disso? Era complicado. Pô, se fizer azul, fazer amarelo, porque aí não tem problema. Amarelo que não tinha problema. Bom, aí meu pai se chamava Orlando, meu saudoso pai, e combinou, minha mãe super católica. E minha mãe era filha de Maria, que é uma organização que tinha dentro da igreja católica. E ela combinou, então, meu pai e ela combinaram o seguinte: sendo menina, minha mãe, evidentemente, é por nome de Maria, como eu tenho minha irmã, que é Maria Cristina. Cristina, nome da minha avó, que eu falei para você que minha mãe praticamente não conheceu, que morreu de parto da minha tia, irmã dela, logo em seguida. E se fosse menino, Orlando. Você pode ver, quem tem na faixa de 60 anos para cima, o nome ou é Júnior, filho, porque era a tradição colocar o nome do pai. Dos pais, o avô, né? O avô, né? Neto, sobrinho, eu já conheci pessoas. E na semana ou no mês, enfim, um pouco antes de eu nascer, minha mãe teve ciência da vida de São Domenico Sávio, um livrinho lá que conta a história dele. E ela achou muito bonito. Aliás, esse livro fica comigo aqui no meu escritório. Não só isso, minha mãe tem o missal, meus irmãos são católicos, mas eu e o caçula somos mais praticantes. Para vocês terem ideia, não só o trabalho
dentro da igreja, típico de católico, de ajudar o próximo, caridade, se é que pode se chamar assim. Eu também sou da União dos Juristas Católicos. Então eu junto ao esporte com o direito e religião com o direito. E minha mãe deu o missal dela, que ela é daquela geração que católico não lia a Bíblia, né? Bom, aí ela leu aquilo, ficou com aquilo na cabeça, gostou da história do santo. Quando ela começa o trabalho de parto, ela contava que passou muito mal. E como ela foi órfã de mãe e sofreu muito nessas circunstâncias, passou toda uma infância de muita injustiça, muita surra, aquelas coisas horrorosas. Aí ela vira-se e fala, acho que eu vou morrer. Como é que eu vou pôr no mundo um ser humano que vai sofrer? Que ela dizia assim, homem não presta, ele vai casar de novo e a mulher vai ficar com a mesma raiva, ciúme, porque vai ver na criança o fruto de um outro amor, vai... Eu prometo, Deus, se for menina já está combinado, é Maria. E se for menino, eu prometo que o pronome é Domingos Sávio. Eu nasci, ela trocou o nome e meu pai ficou meio chateado, segundo ela contou, mas meu pai respeitava muito minha mãe e sabia da fé. Domingos Sávio. E sem problemas. Depois veio meu primeiro irmão, segundo filho, ele colocou Orlando. Eu brinco às vezes. E acabou se dando mal, né? Eu saí bem. Não, imagina, eu teria maior honra se tivesse o nome do meu pai. Bom, tempo passa. Eu era praticamente recém-formado, não tinha 2 anos de formado, era advogado de uma empresa de adubos e estava viajando, eu ia ver processos no sul de Minas, tudo que era cidade, Itajubá, Poços de Caldas, Ipuiuna, e por aí andava e adorava, sempre gostei de viajar, né? E quando terminava o trabalho, numa sexta-feira, eu ficava a semana inteira fora, advogando, vendo processo, fazendo audiência, cobrando lá os fazendeiros. Eu pegava o mapa e falava, bom, vou ver algum caminho para voltar para São Paulo, um caminho que eu não conheço. Porque o sul de Minas é lindo, né? Aquelas montanhas. Eu dei aula em Varginha também, depois agora, né? Já muitos anos depois, adulto. E resolvi mudar o caminho. Quando eu mudei o caminho, uma estrada bem apertada, de mão dupla, eu olho para uma descida, eu vejo movimentação de pessoas, né, de camponeses. E eu pensei, puxa, perigo, esse pessoal na beira da estrada, eu dei 2 ou 3 toques na buzina e continuei. Quando eu continuo, a mãe da criança tinha já atravessado. Na época, na hora da buzina, um pouco antes, não me fez certo, mas ela passou. No exato momento que eu vou passar, a menina olha assim e corre para a mãe. Igual, mal comparando, né? Porque dizem que é um perigo o bicho na estrada, porque ele vê o mato verde ali, ele corre atrás para o mato, toda vez tem um carro passando. E a menina viu a mãe e atravessou, mas ela tinha todo o tempo para atravessar. Eu passar bem antes, ela passou no exato momento. Tanto que era um Fusca, pegando o paralama do Fusca. Lembra o paralama do Fusca? Gordinho, pegou ali, ela bate, cai, bate no vidro. Eu, evidentemente, parei, não ia jamais omitir o socorro, desci, peguei a criança, a mãe chorando, me xingando, aí os lavradores, um mais exaltado, falou, eu vou com você lá, com sotaque interiorano de Minas, vocês vêm de São Paulo para matar nossas crianças. Nossa, que absurdo. Eu falei, não, meu amigo, eu estou na estrada, mas o senhor estava correndo. Eu falei, como eu estava correndo da velocidade, nem dá para correr nessa estrada, vocês não ouviram a buzina? Não, eu falei, olha, deixa para depois a gente falar disso, vamos levar a menina para o... Aí tinha lá uma cidade muito pequena, levaram lá para o pronto-socorro. E lá no pronto-socorro, o mais desavisado, essa imagem eu não tenho bem, eu só sei que pegaram a chave do meu carro, para eu não fugir. Eu falei, não vou fugir, não, mas você vai sim, porque é sempre assim, traz e foge. Eu falei, tá bom, pode ficar com a chave, depois eu vejo aqui como eu faço. Aí aquela confusão, a mãe esperando, o médico lá dentro com a criança, eu fui assim, saindo de costas para pensar que eu estou entrando, né? Aí cheguei na rua, falei, eu já sei o que eu vou fazer, vou procurar a delegacia da cidade, o advogado. Se defender também. Vou só dizer, olha, levar notícia. Pelo menos sobreviver, vai que pega o pessoal mais exaltado aí. Aí é que está. Aí eu falo, e outra, preso eu não ficaria. Eu nessa época eu advogava no crime também, né? Que é uma parte que eu sempre gostei. E eu vou falar para o delegado, vem aqui, senhor, eu lavro o boletim de ocorrência, estou trazendo aqui o que aconteceu, e eu só pediria que o senhor fosse comigo, mandasse um investigador ou chamar a polícia militar para pegar a chave do meu carro, que eu preciso ir embora, eu não vou ficar aqui.
Mas isso pensando em tese. Na época eu me lembro que eu pensei, se essa menina é parente desse delegado, olha, numa cidade desse tamanho, eu falei, bom, já sei o que eu vou fazer, mas seja o que Deus quiser, não tem outra coisa a fazer. Não tinha outra coisa a fazer. Ficar ali esperando pedir a chave, vai que a menina morresse e eu me matar ali junto. Parei, um carro vinha, uma caminhonete. Eu falei, eu vou parar essa caminhonete e perguntar onde é. E o intuito era só perguntar. Fui na janela, boa tarde. Isso era bem ali pelas 3, 4 da tarde. Boa tarde. Eu falei, olha, eu sou de São Paulo, me envolvi num acidente, queria que o senhor me levasse até a delegacia, o senhor me indicasse onde é a delegacia, porque eu quero comunicar à autoridade policial o fato que ocorreu. Ele falou, é lá, não sei onde o senhor conhece aqui. Eu falei, não, nunca nem entrei aqui, só conheço aqui, esse hospitalzinho aqui, esse pronto-socorro. Aí eu levo o senhor lá. Eu entrei, né? Aí eu já estava desesperado. Ele falou, aqui estão uns ignorantes mesmo. Eu falei, obrigado, agora você ajudou bastante, né? Ele falou, não fique nervoso não, moço. Me diga uma coisa, como é seu nome? Eu falei, Domingos Sávio. Uma coisa interessante, eu nunca me apresento assim. Quando alguém vem, eu falo Domingos, ou Domingos Zainag, que hoje eu sou mais conhecido. Uhum. Não que eu não goste, eu amo o nome Sávio. E já me abriu portas também de outras formas. Mas essa é a melhor história que tenho, é uma história que traz muita fé. Ele breca o carro, passador e amigos. O senhor breca o carro. Eu falei, pronto, agora ele não gosta nem do meu nome. Agora que ferrou de vez. Agora eu vou preso. Eu falei, mas... Ele falou, o senhor pode repetir? Bem caipira. Eu falei, será que eu repito? Eu vou falar que é Orlando. Eu falei, Domingos Sávio. Por quê? O que... Ele falou, prazer, meu nome nunca vou esquecer. Meu nome é Mário Monte. Eu sou devoto de São Domingos Sávio. Eu vou levar o senhor para minha casa. Eu conheço o delegado, nós vai ligar para ele de lá. Foi o anjo da guarda. Falei com o delegado mandou buscar a chave. Essas coisas assim que só em histórias mesmo, parece em filme, mas é uma coisa, agora, uma coincidência, né? Mais do que isso, passador, você, um homem instruído, não sabe da história que São Domingos Sávio era um santo. Agora você imagina se você parar aqui na Paulista. Garanto para vocês, nós pararmos 10 pessoas. Quem conhece, vai falar de Domingos Sávio. Domingos Sávio é um advogado, tem no fim da Paulista. Tal. Ele é outro santo também. Mas, putz, minha mãe sempre falava isso, que eu fui muito arteira. Ela falou, você não faz jus ao nome que eu dei. Mas, que eu era chato, falei capeta. Mas deixa eu terminar só isso aqui. Aí, eu peguei a chave. O que eu queria dizer é o seguinte: se fosse Santo Antônio, nós fosse Antônio, João, José, Pedro, Benedito, que eu tenho um irmão que se chama Walter Benedito. Todo mundo conhece esses santos. Mas como é que você vai achar um devoto de São Domingos Sávio numa cidade a quase 400 quilômetros de São Paulo, desse tamanho? Italiano, e naquele momento. Olha só, olha que coisa curiosa. Tanto que em maio de 2024 eu fui lá agradecer. Olha só. Olha aí, história. Eu assim, fico fascinado porque o mundo ele é recheado de histórias. A gente aprende, cresce, desenvolve, evolui com qualidade, como pessoas, a partir das histórias. As religiões também progridem, todas elas. O monoteísmo, o islamismo, o budismo, não importa. A partir das histórias são contadas, repetidas, de geração em geração, nas quais elas carregam uma filosofia, um conhecimento, etc. Isso é uma prova de que Deus existe. Tá aí. Eu espero que sirva para quem tiver em dúvida. Não vai me dizer que é coincidência, né? Isso não é coincidência, no tempo e no espaço. Agora, o assunto que eu quis, assim, que me fascinou também, que eu queria que a gente abordasse agora, é assim, além dos livros que o Dr. Domingos escreveu, tem 2, que assim, primeiro que ele fez um, chamado assim, Vale Ser Gentil? Um advogado. Ele é uma gentileza em pessoa, o doutor Domingos o conhece, assim, sempre educado, nunca via nervoso. Se fica nervoso, disfarça pelo menos. Nervoso, ele falou que é a mulher dele, a doutora Patrícia. A Patrícia é brava. Patrícia, olha, ele que está falando, não sou eu. Se ela for assistir depois, aí eu não apoio. Não, mas ela sabe, se eu falasse aqui, não, minha mulher é calma aí, que ela ia ficar brava comigo. Não, mas ela é mais... ela é mais italiana que eu. Mais italiana. Então, o que acontece é assim, o doutor Domingos escreveu 2 livros. Me presta um pouquinho, doutor Por favor. Domingos. Um deles é esse aqui. Vale a Pena Ser Gentil? É o primeiro dos livros. E também o outro, depois que ele fez, surpreendentemente assim, 20 lições para se tornar uma pessoa gostosa.
Doutor Domingos, o que o senhor quer dizer com isso? Porque ele sempre tem essa provocação lá do humorístico dele, né? Eu gostaria, doutor Domingos, que o senhor falasse um pouquinho sobre esses dois livros. E primeiro, por que esse que vale a pena ser gentil e o que a gentileza tem a ver com o senhor, como pessoa, com o seu trabalho, com as suas relações de maneira geral? Olha, eu falei, né, eu escrevi vários livros de direito, mas eu nunca me senti escritor. Eu vi os meus colegas do direito, e é escritor. Você está escrevendo, pondo ideias no papel, mas eu me sentia autor. Autor de livros jurídicos. Porque no livro jurídico você repete o que outros falaram e chega à sua conclusão. Ou muitas vezes, por exemplo, eu tenho um manual de direito do trabalho que eu geralmente, olha, a Mauri Mascaro, o saudoso professor Mauri, sobre esse tema falou tal coisa, Wagner Giglio, o saudoso professor meu, dizia tal coisa, entendemos que o certo é assim, a justiça é muito técnico. E eu queria ser escritor. Eu falei, tem que escrever alguma coisa, mas aí em 2004, um jornal chamado Tribuna do Direito foi me procurar no escritório e quis fazer uma entrevista comigo. E aí eu falei da minha vida, que eu queria ter feito jornalismo, não direito, não fiz porque foram falar para meus pais que era época do regime militar e que não era muito bom ser jornalista porque tinha censura, tinha prisões arbitrárias, jornalista era mal visto, que eu poderia virar comunista, e em razão de virar comunista sumir. Aí, coitado dos meus pais, humildes comerciantes, né? Minha mãe ainda tinha um pouquinho mais de formação que ela fez até o ginásio. Meu pai era um homem humilde, maravilhoso. Um homem que do campo, estudou 2 anos na roça, mas me deu lições que eu, com toda a bagagem, não tenho. Que é sabedoria, né? Sabedoria, no silêncio. Bom, aí eu fui fazer direito. E contei essa história para o jornalista lá, e saí na capa do jornal. Me lembro que até um outro saudoso amigo, o professor Pedro Manos, vocês vão falar, pô, todo mundo você conhece o saudoso, morreu? Eu falei, eu tô com 67 anos. Você sabe que eu vou toda semana eu vou à missa, aí eu fico comum e fico rezando. Outro dia a Patrícia perguntou por que eu estava cada vez demorando mais ali rezando. Eu falei que toda semana morre um, pô. Eu falei, o que eu posso fazer? Tá aumentando a quantidade. Tem que ajudar esses caras a sair. Tem que sair do purgatório. Jeito, né? Tem que sair do purgatório, se a gente tem... Ou rezar para si mesmo, né? Para demorar um pouquinho mais, quem sabe. Eu vou, mas por enquanto tá bom, né? Todos nós iremos, né? Mas o advogado, se eu não concordar, eu vou recorrer. Bom, mas aí, falando sobre o queria ser escritor, aí eles colocaram na capa, o saudoso professor Pedro Manos, da PUC, ele morreu cedo, ele morreu com 70 anos, há 4 anos. Ele me liga, era um desembargador e depois virou ministro do TST, mas era muito amigo, frequentava a minha casa, eu a dele. Ele falou, cara, que é isso aqui? Tribuna do Direito, você está na capa. Eu ainda não recebi o meu. Aí estava lá, eu tenho esse jornal até hoje, um advogado que gosta de escrever. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí, passados todos esses anos, nós estávamos em 18. Ah, não, antes de 18 eu escrevi um outro livro fora do direito, que foi o Vale a Pena... Vai Corinthians, 50 anos de história de um louco do bando. Ali é uma biografia de um torcedor que começou em 67, eu conto até 2017. Então, o primeiro jogo, esse que eu comentei no início, do foguetório. A primeira vez que eu fui no estádio, tem um capítulo que é Corinthians e Santos com Pelé e tudo no Santos, o Corinthians ganhou. O Mundial no Japão, o primeiro título em 2009. Aí eu peguei gosto. Isso que você falou de eu ser gentil, as pessoas viravam e mexiam, falavam isso para mim. E se eu te falar qual foi o gatilho para escrever o livro, foi um morador de rua. Estava parado ali, eu morava no Alto do Tatuapé. Na época, eu acho que eu nem estava no Alto do Tatuapé, ainda estava no Parque São Jorge. Corintiano tem que morar no Parque São Jorge. E eu passei, tem uma praça ali na Zona Leste, ali não é, acho que é Paris, não, enfim... É a praça Ubirajara, que tem um índio, o índio Ubirajara. É quando você pega o viaduto Guadalajara, você vai para o outro lado ali, que chama Belém, e o lado de cá acho que é Paris, bom, enfim, é ali. Sim. Um rapaz veio me vender alguma coisa. Eu abri o vídeo e falei para ele, irmão, é o seguinte, eu não vou poder te ajudar hoje. Ele falou, não, é para você que eu falei, cara, eu não tenho um centavo, desde aquela época, isso deve ter sido 2018.
Eu falei, poxa, não vou conseguir te ajudar, mas ó, todo dia eu passo aqui. No dia que tiver dinheiro, eu compro, tal. Eu falei, como é que tá a vida? Tal. Ele falou para mim, não, tá bom. Puxa, o senhor não comprou, mas fez um negócio muito legal. Parabéns pela sua gentileza. Eu falei, poxa, sabe uma coisa? Todo mundo fala isso, até o humilde morador de rua tá achando, então eu vou pôr no papel. Aí escrevi em 2018, o primeiro livro, né, a primeira edição, numa outra editora do interior de São Paulo, acho que é a editora Pontes. Esgotou rapidamente, escrevi a segunda, foi também pela Pontes em 2019. Quando chega 2020, começo de 2022, essa editora literária se interessa pelo trabalho. É a literária, é uma editora multinacional. E falaram, olha, vamos fazer um trabalho diferente, fazer outro tipo de Maurício livro. Cita. O Maurício Cita. Meu amigo, inclusive irmão da maçonaria. É mesmo? Então, Sim. ele conheço mesmo me pessoalmente. atendeu. Ele é torcedor do Santos, vê se pode. Esse ninguém é perfeito, não é? Aí é que tá. E você sabe, para o Santista não ficar bravo, eu fui advogado do Santos 3 anos. E o Santos melhorou ou pior? Tem que perguntar isso. Não, né? olha, nessa época foi uma época muito interessante, porque é a época que surgiu o Neymar. Ah, tá. Foi ali de 2009 a 2012. Até eu lembro que eu fui no centenário do Santos, aí eu falei, eu vou para me irritar, porque tudo na festa era tudo contra o Corinthians, eu era a favor do Santos, né? Mas nós tivemos um baita de um papo. Ele me deu aquele livro dele sobre o Steve Jobs, não, Steve Jobs. E aí eu lancei esse livro. É a terceira edição. Essa edição foi muito legal. Primeiro a outra não que não fosse bem feita, que fica até as duas outras. Uma delas fica na recepção do escritório para quem chega lá ler. Ontem mesmo atendi uma senhora e ela falou, eu vi seu livro ali de gentileza e tal. Mas aí saiu um outro tipo de trabalho, um outro tipo de marketing. Vendeu bastante, tanto que tem o selinho de best-seller, né? 3 edições e com um número grande. Por quê? Eu falei, eu não vou guardar para mim. E a gentileza me abriu muitas portas na vida, muitas. Tanto que eu tenho uma palestra que é a gentileza na vida e nos negócios. Eu tive a oportunidade de assistir a sua palestra. Então, essa palestra é uma palestra que eu mostro para as pessoas. Fiquei encantado, depois é que veio obrigado. o livro. Né? Não, a palestra veio depois do livro. Primeiro escreveu os livros. Sim. Tá. Primeiro faz o livro, depois você faz o filme. Eu não tinha acesso ao você não livro. tinha. Depois nós ficamos amigos, Isso. tudo. E é para ajudar as pessoas. E tem gente que fala para mim, cara, esse livro, já me mandaram e-mails assim, olha, eu não conheço o senhor pessoalmente, mas olha, muito obrigado, o senhor mudou minha vida. Me permita só ler Por aqui favor. na contracapa. A frase gentileza gera gentileza está em muitos locais, mas ainda vivemos em um mundo demasiadamente egoísta e de falta de cuidado com o outro no trato social. No elevador, no trânsito, no trabalho, na escola e até mesmo em casa. Temos a possibilidade de ser gentis com os nossos semelhantes. A leitura desse livro leva o leitor a caminhar pela gentileza, demonstrando seu autor como ser gentil faz bem à alma, tanto de quem a recebe quanto de quem pratica. Além do que, ser gentil traz outros benefícios, até mesmo materiais, como um emprego, um cliente, um novo amigo. Enfim, só ganha com tal prática. Nessa terceira edição, o autor apresenta novos capítulos e aprimora algumas das edições anteriores. Então é assim, vale a pena ser gentil. Doutor Domingos, eu assim, particularmente gosto desse livro. E tanto que eu, até desse, principalmente do outro, que tem um nome assim, astuto, né, e curioso, tirando 20 lições para se tornar uma pessoa gostosa. Tem também a ver com esse lado da humanização, da humildade, do relacionamento, do bom humor, que são características que uma pessoa evoluída passa a ter. Eu vejo evoluída porque me parece que é assim o grande lance desse processo. A gente passa pela vida. Antes de ler, deixa eu só contar rapidamente a história desse livro, que é a continuação daquele. Pode, opa. No lugar de enxertar tudo numa outra edição do Vale a Pena Ser Gentil, eu vou escrever outro livro, que assim também aumenta o currículo, né? Não, mas não foi por isso, não. Foi pelo seguinte motivo, quis dar um upgrade na ideia. O Pessoa Gostosa está escrito aí na quarta capa. É aquela pessoa que todo mundo quer ter perto.
Aquela pessoa que entra no ambiente, o ambiente já ilumina melhora. E todo Tem mundo... gente que isso tem a ver com energia. Tem a ver com energia. Eu gosto muito de falar, quando falamos de comunicação aqui, sobre energia. Nós vivemos no mundo de energia, tudo é energia. O pensamento, a palavra, como a pessoa olha, a postura, tudo isso irradia uma energia, uma frequência. E atrai pessoas com frequências semelhantes. Tanto que uma pessoa gentil, uma pessoa bondosa, uma pessoa genuína, uma pessoa honesta, ela vai atrair para ela ou para convívio dela pessoas semelhantes. Pode observar, aquelas pessoas que são doentes ou falam só de doença, atraem mais doenças para elas mesmas e não percebem o mal que fazem. Quem reclama muito. Quem reclama muito só recebe reclamação também. Só para fechar essa parte da gentileza, alguns tópicos que fazem parte do livro. Fiz questão até de copiar aqui para mostrar. Sendo gentil mesmo. Aliás, sendo gentil mesmo nervoso. Olha. Gentileza no trânsito. Seja um bom ouvinte. Estar certo ou ser gentil. Gentileza nas relações familiares. Deixe o outro brilhar. Empatia e gentileza. Gentileza no ambiente de trabalho. Seja gentil com você. Gentileza nos negócios, gentileza e saúde, gentileza e a lei do retorno. Falei, acho que um pouquinho sobre isso, com poucas palavras. Sim, vale a pena ser gentil, e mais alguns tópicos desse livro. Gentileza e gratidão, o poder da gentileza, consequências da falta de gentileza. Ser gentil não é ser trouxa. Sendo gentil, vale a pena sempre ser sincero. A gentileza de compartilhar, gentileza e machismo, ser gentil com os adversários, não fazer inimigos. Claro que aqui, obviamente, é recheado de lições, de exemplos, verdadeiras lições de vida. Eu penso que todos deveriam ler esse livro, notadamente pais que educam seus filhos, pessoas que influenciam outras pessoas, professores, pastores, padres, rabinos, religiosos de maneira geral, que vão tirar daqui muito proveito, palestrantes que vão utilizar, como eu estou fazendo, vou fazer uma palestra na sexta-feira agora, e sem a permissão dele, mas como ele me deu o auditório, eu peguei alguns elementos para ensinar essa palestra. Para falar bem da gente não precisa permissão, para falar sobre não. Comunicação, então. E desse outro livro, doutor Domingos, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do nascimento desse outro livro. Primeiro, assim, um título maroto, né? 20 lições para se tornar uma pessoa gostosa. Ela já pensa aqui no lado erótico da coisa, né? Ou sensual. Erótico é meio pesado, sensual. É isso que eu estava dizendo, né? Se você olhar o sumário aí, é aquela pessoa que todo mundo quer ter perto, aquela pessoa agradável, porque, como eu digo, tá na quarta capa, porque ninguém gosta do chato. Ninguém quer conviver. Só o chato gosta do chato. Nem ele gosta de gente chata e ainda fala que o outro é chato. Nossa, aquele cara é um chato, tá louco. E algumas lições que eu falo, não reclamar. Então não é bem a gentileza, é para você se tornar uma pessoa melhor. Sabe que tem gente que eu já conheci que você fala, e aí, tudo bem? Como vai? Nós falamos, como vai? Ele mal obrigado. E você, pelo amor de Deus. Não, entende que não precisa nem perguntar. A pessoa já tem uma expressão de... Como vai? Inimigos. Não é da sua conta. O problema é seu. O que te interessa, sabe? Mas eu tenho uma habilidade que eu gosto. Eu jogo, porque eu gosto muito de ser humano, né? Então eu estudei na PUC do Rio Grande do Sul Ciências Humanas. Já era jornalista, já era advogado, pós-doutorado, fui estudar esse negócio e me dediquei. Eu tive um curso de sociologia quando era jovem, dos 7 aos 18 anos, que me ajudou muito, que meu pai foi dono de comércios, como eu falei, né? Restaurante, padaria, aquelas vendinhas de bairro, sabe? Então, e a gente convivia com um monte de pessoas e isso se tornou, e eu ficava prestando atenção. Uma escola, por exemplo, eu não bebo bebida alcoólica. E vendia cachaça, diziam lá os habituês, para não dizer cachaceiros, que eu falava para o meu pai, se seu menino aí, seu moleque, ninguém faz aqui no bairro uma caipirinha igual a dele. Eu não sei nem que gosto tem, que sabor tem. Mas não bebo. Por quê? Eu observava, 6, 7 horas da noite chegava um sujeito com uma personalidade, às 9 da noite embora era outro ser humano. E às vezes com escândalo, a mulher ia buscar, sabe aquela coisa de boteca? A mulher ia buscar, a mulher já passou o dia inteiro em casa, a molecada enchendo o saco e não quer comer, manda o filho buscar, o filho fica com o pai, porque a mãe mandou comer abobrinha, mandou comer beterraba, o pai fala, pega um sorvete. O cara quer ficar com o pai, ninguém é tonto, né? Então aquilo me chocava.
E meu pai tinha uma coisa muito interessante. Ele nunca deixou o cara passar dos limites. Ele falava, não vendo mais. Já teve gente que falava para ele, eu nunca mais entro aqui. Porque o senhor não quis beber. Ele falou, não tem problema, não vai faltar. Mas você, se você tomasse um pouco a mais, poderia a coisa ficar pior do que já ficou. Tem valores, né? Meu pai bebia cerveja, meu pai nunca se embriagou, mas ele nunca bebeu no serviço. Ele ensinou, por isso que eu falei, com a cultura pouca, duas coisas. Nunca bebe em serviço. Quem trabalha com bebida não deve beber. Apesar que ele nunca incentivou a gente a dar continuidade nos negócios dele. A outra é quem falava, nunca deixa o cliente passar do balcão, aqui é o teu escritório. Uhum. E às vezes, outro dia, não sei onde que eu fui, falar, entra aqui pra você ver. Eu falei, pô, não, vem daqui. Eu falei, tá bom, eu vou entrar, sagrado. Mas eu vou te explicar o porquê que eu fiquei reticente. Olha, eu era criança. Ele falou, o lugar de trabalho é sagrado. Então você não pode deixar. O cliente passa aqui, ele foi bagunça. Nossa, meu pai era sério até demais. Minha mãe já era mais política, né? Minha mãe já era mais... Domingos, eu vou ler assim também na quarta capa, uma sinopse do que trata o livro. Até para você, proponho que você, se você se interessar, isso aqui está em todas as livrarias, como é que está? Tá, geralmente você encontra, porque essa edição foi uma edição interessante. Essa aqui eu fiz lá com o Marcelo, e essa daí, uma editora aqui de ela com a Publisher, que é o nome. Publisher. Ela falou, pô, por que você não tenta fazer um livro sem editora, você mesmo lançar, edição por demanda, e põe lá na Amazon. Aí quando eles vendem, te pedem, eu fiz esse teste, mas eu achei legal, foi muito mais barato, mas você perde, não vende tanto. Mas não é mais fácil encontrar na Amazon, você encontra. Então, é só me procurar que eu também mando o escritório. Esse livro, 20 lições para se tornar uma pessoa gostosa. Do seguinte, ninguém gosta, como o senhor disse agora mesmo, de ter pessoas chatas próximas a si mesmas. Pessoas críticas, grosseiras e mal educadas, que fazem uso de palavrões, corriqueiramente não elogiam, enfim, pessoas desagradáveis. Esse livro traz conselhos simples e úteis para que você se torne uma pessoa agradável, cada vez mais agradável, né? Ou seja, que todas queiram ter você por perto. Pessoa gostosa, nesse livro, não é aquela que nos atrai pela sensualidade, mas sim pela delicadeza, que exalam carinho e amor ao tratarem os seus semelhantes. Enfim, são pessoas carismáticas, simpáticas, empáticas, aquelas pessoas que todos querem ter por perto, que quando chegam em nossa casa para nos visitar, não queremos que se vão. Pessoas que sejam gostosas do ponto de vista sensual, se não forem do ponto de vista social, perdem todo o charme. A sua sensualidade e beleza física desaparecem diante da arrogância, da soberba, da antipatia, de uma postura prepotente, na verdade. Justamente. Ser uma pessoa gostosa só trará benefícios, não só pelo carinho que todos dispensam a ela, mas também do ponto de vista, digamos, prático e utilitário. Explicando, na empresa, pode ser promovido. Se é um profissional liberal, terá mais clientes. Se for comerciante, também atrairá mais pessoas para o seu negócio. Lendo esse pequeno livro, espero que você se transforme numa pessoa gostosa e se torne este mundo melhor para você e certamente para as outras pessoas. Olha aí, se você quiser dar um bom presente para o seu amigo ou para você mesmo, está aqui uma boa sugestão. 20 lições para se tornar uma pessoa gostosa. E pela Amazon a pessoa pode adquirir. Pela Amazon e ter contato comigo pelas redes sociais. O escritório tem uma equipe que manda. Por favor, dê o seu contato. Porque aí tem a dedicatória, né? A dedicatória fica mais cara. Não, eu falo, o livro é de graça, a dedicatória custa X. Nem sei quanto é que está valendo, mas... O seu contato, doutor Domingos, para que as pessoas possam, ao se interessar pelo livro, se interessar pelo senhor, pelo seu trabalho. Tá, olha, eu vou dar um celular que é o WhatsApp hoje em dia, né? Não tem jeito. 11 982810555. Mas eu estou no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. Como Sávio... Domingos Sávio Zainag. Domingos Sávio Zainag, ZHI. GHI no final, né? O complicado é o GHI. Outro dia um rapaz falou para mim, é muito difícil esse seu nome. Eu falei, eu levei 7 anos para aprender a escrever. Ele deve ter, porque a gente estava com 7 anos na escola. Ele deve pensar, esse cara deve ser ignorante. Né? Esse humor, filho. Rapaz, igual uma vez, eu advogo para jogadores, hoje até nem tanto que acabou o boom, né?
Aí esperando para começar a audiência, eu não vou falar o nome do atleta, que é um atleta famoso. Pelo menos ele era, quando jogava, ainda é, porque todo mundo o conhece, é um baita jogador. Estamos esperando lá para fazer a audiência, e eu tenho uma técnica que eu uso em audiência. Eu chego para o cliente, falo para o cliente da ação, falo com as testemunhas e paro de falar do assunto. Quando tá lá, faltam 2 audiências, aí eu retomo. Porque tem advogado que fica em cima, você só vai deixando a parte nervosa. O que eu vou falar com o jogador de futebol? Foi o jogo. Eu falei, puta, cara, aquele técnico de vocês, eu lembro que eu até falei, o Carlos Alberto, eu falei, você já ouviu falar, né? Que foi da seleção brasileira, morreu. Ele, sim. Eu falei, uma vez eu vi ele treinar o Corinthians em 85, 86, e comecei a falar da tática que ele usou. Eu falei, nossa, se eu fosse técnico eu faria isso. O Dunga era o volante desse time do Corinthians. O Dunga jogou no Corinthians, jogou. O volante cobria o lateral, já se falava. Assunto, esclareceu. Aí ele falou para mim, doutor, você não entende muito de futebol. O senhor jogou futebol? Eu falei, joguei futebol. Fui burro pra caramba, fui estudar. Rapaz, eu não deveria te falar isso. Que ele ficou com uma cara, ele ficou assim, ele não entendeu. Aí eu falei, não deveria ter falado. Ele não ficou assim. Mas hoje pode dar processo. Não, por quê? Eu fui burro de ter estudado, que eu deveria ter jogado futebol, tá bom, que ia ganhar bem mais, mas fui burro, fui estudar, mas não teria futuro. Não, olha, futebol de salão até eu enganei bem no Google, mas não dá. É por isso que todo cara que estuda direito desportivo é um atleta de futebol frustrado. De que hoje nós temos muitas mulheres. A Patrícia é minha mulher, sim, ela também me conheceu. Direito ela é auditora na Federação Paulista. O que é o auditor, para quem não sabe? É o juiz. Que tem esse nome, né? O que julga os jogadores. Sim. Então, todas essas encrencas aí que vocês veem na televisão, e ela está na principal comissão, que é a terceira, que julga os casos mais pesados. Porque ela é super competente e a presidente é uma amiga minha, a doutora Alessandra, mulher. Nós temos 3 grandes institutos de direito. Aqui no Brasil, 3. Tem a Academia Nacional de Direito Esportivo, que eu sou membro, eu sou acadêmico. É o Terence Veiter, presidente. Aí temos o Instituto Brasileiro de Direito Esportivo, que é o primeiro deles. Eu sou um dos primeiros sócios, uma mulher presidente. A Raquel Lima, que é a esposa do Paulo Serdã, que foi o fundador da Mancha Verde. Ele é um cara muito meu amigo, que eu gosto, apesar de palmeirense, eu gosto muito dele. E eu sei que é recíproco, é um cara sensacional. Mancha Verde, nossa, não tem nada a ver. Aqui é imprensa, eu sou jornalista. Não perceberam, né? Deixar no Domingos assim, 2 horas, vai ser pouco. Tantas histórias tem para contar. E a Sociedade Brasileira de Direito Desportivo também tem uma mulher, como presidente, a Palmeira, né? Carla Zanini. Palmeiras é a Flávia. Então. A Flávia Zanini. Eu falei, por que eu falei Carla, né? Acho que pensei na deputada lá. Flávia Zanini, que é uma grande amiga, doutora, às vezes eu a convido para participar de bancas de doutorado dos meus alunos. E a Raquel também é outra pessoa maravilhosa. E tem muitas mulheres. E o Instituto Ibero-Americano de Direito Esportivo, que é esse que eu fui primeiro presidente e um dos fundadores lá no Peru, hoje tem uma espanhola como presidente. Então, direito desportivo, as mulheres são quase maioria. E hoje fala-se muito, né? Olha, a mulher hoje já conquistou o espaço dela, ela só tem que lutar para se manter. Você sabe que na Justiça do Trabalho, quando eu comecei, eu falava assim, se o juiz te perguntar, você vai falar para ele a história que é essa aqui, certo? Você só responde o que o juiz perguntar. Aí chegava, de vez em quando, aparecia uma mulher. Poxa, o senhor falou que era juiz. Eu falei, não, mas tem mulheres. Hoje eu falo assim, a gente conversa no escritório por esse caso, e se a juíza fizer tal coisa? Já mudou? Já mudou. Tanto que as petições eram assim, excelentíssimo senhor doutor. A gente coloca excelentíssimo A. Senhor A. Doutora A. Porque tem muitas mulheres. Então, isso é bem legal. E para mim é muito bom, porque eu vim do matriarcado. Quem mandava lá em casa, bem na verdade, era minha mãe. Meu pai, muito esperto, deixava ela tocar. E obedecia. Agora sabe que não, ele... Ou pelo menos deixava. Deixava. Aquele pensa que manda, outro pensa que obedece. Não, é que o meu pai, como ele teve uma origem mais humilde, então ele via... E minha mãe era... Bom, vamos falar a verdade, a mulher é sempre a base, né? Por exemplo, que você viu, estava tudo lá tranquilo no paraíso, o Adão falou, não, sem mulher não vai dar. Você está muito tranquilo, Adão, vou arranjar uma coisa para você. Vou me querer para você. Doutor Domingos, olha,
Que prazer em recebê-lo, Eu suas que histórias, agradeço. que honra, né, ter esses momentos tão gostosos. Certamente aqui, uma hora, quase perto de uma hora chegamos aqui, mas olha só quanta coisa tem, ficamos aqui umas 2, 3 horas, certamente, com tantas outras histórias que o senhor teria para nos dar. E cada história com um lado típico, um lado humorístico, um lado de sabedoria, de conhecimento. Deixa um recado aqui, doutor Domingos, para as pessoas, pensando assim na sua visão, que o senhor escreveu fez esses trabalhos maravilhosos, além de ser certamente um exímio advogado, muito experiente, fazendo um trabalho muito sério no campo também do direito desportista, mas também em relação a isso, em relação à lição de vida. Que recomendações que o senhor daria para uma pessoa em relação a vale apenas ser gentil ou como se tornar uma pessoa gostosa? Você sabe que eu agora tenho estudado muito, nós já falamos isso, né, há pouco mais de um ano, sobre inteligência emocional. Eu uso muito para palestras para advogados e talvez eu vá falar para os juízes aqui de São Paulo, que uma pessoa da escola judicial falou comigo, né, que eu falei sobre gentileza para juízes, eu falei, agora eu tenho uma sobre inteligência emocional. Usar a inteligência emocional vai ao encontro. Você usa a inteligência emocional para colocar essas duas coisas em prática. Eu queria dar já que a coisa vai aí andar pelo mundo, né? Isso que é o legal da internet, que as pessoas não troquem problemas pequenos por problemas maiores. Eu vejo todos os dias na internet. Passou o motoqueiro, deu um tapa no seu retrovisor, você perdeu a cabeça, foi atrás, derrubou o motoqueiro e ele morreu. Você tinha só um problema de arrumar o seu retrovisor, agora você tem um problema criminal. Perde a cabeça numa briga, como um menino lá que deu um murro no outro, bateu a cabeça, perdeu a vida. Um perdeu a vida, o outro perdeu a liberdade. Então isso, talvez uma frase que eu uso muito, até para pessoas da família, não a Patrícia, mas próximas assim, que fala, já sabe que não leva o desaforo para casa. Cuidado. Quem não leva desaforo para casa corre um sério risco de não voltar para casa. Perfeito. Vai ficar no hospital, na cadeia ou no cemitério. Olha. Vamos fazer um mundo melhor? É isso que eu espero. Obrigado. Olha só que beleza. Que bom finale triunfale que o senhor deu aqui ao nosso programa. Muito obrigado, doutor Domingos. E assim, certamente vou chamá-lo outra vez para falar sobre a NR01, a gente não falou hoje, mas temos aí um assunto interessante. E assim, doutor Domingos é um especialista nisso, vamos marcar para uma outra oportunidade, falar exclusivamente sobre isso, os produtos que o senhor tem, como é que o senhor está atuando nesse segmento, nesse contexto. Tá legal. Bem assim? Soldado raso cumpre ordens. E para você que esteve com a gente até agora, espero que você tenha saboreado nessas histórias. Doutor Domingos é assim, aquela pessoa que fica na sala de visita, daqui a pouco é um contador de histórias, conta histórias, escuta histórias, brinca, se diverte. E o problema é que não bebe, né? A gente tem que beber, ele só vai ficar olhando. Mas não é problema, não. Tio... Cada um no seu jeito, no seu estilo. E espero que tenha gostado e que tire proveito disso. Compartilhe também com as pessoas que você gosta, que vão se beneficiar com as histórias, notadamente em relação a esse livro. Se você achar interessante, dê esse livro de presente para você, às pessoas que você ama, às pessoas que você gosta. Certamente será um ótimo presente. Ficamos por aqui, um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá.